O Brasil é o sexto país mais populoso do mundo, com cerca de 211 milhões de habitantes. Um país com território tão grande, conhecido por ter vários tipos de influências culturais e também um povo bem miscigenado, bem misturado. Os primeiros habitantes do nosso país foram os índios, são os habitantes originários. Eles viviam aqui antes mesmo do Brasil ter esse nome. Com diversas etnias, tinha tribos indígenas espalhadas por todo o território brasileiro. O segundo grupo principal na formação do povo brasileiro são os portugueses, que chegaram aqui e trouxeram sua religião, sua cultura, a língua, que é a língua portuguesa que falamos até hoje. O terceiro grupo que contribuiu para a formação do povo brasileiro são os africanos, que foram trazidos à força para trabalhar como escravos em nosso país. Com a mistura desses três povos, formou-se uma miscigenação da população. Além desses três grupos principais, a população brasileira é formada também por grupos que vieram da Ásia, da Europa, construindo assim uma diversidade rica, histórica e cultural no nosso país. Agora, uma curiosidade: você sabia que o povo brasileiro é considerado um povo sem rosto? Isso porque é difícil construir uma identidade para um país com uma formação de povo tão misturada, tão miscigenada. A influência da imigração para o povo brasileiro foi que os migrantes trouxeram muitas partes de sua cultura para o Brasil. Isso pode ser observado na agricultura, nas festas tradicionais, na culinária, nas músicas, etc. Além dos portugueses e africanos, outros povos em diferentes momentos da nossa história migraram para o Brasil e contribuíram para a formação da nossa cultura. Alemães, espanhóis, italianos, poloneses, sírios, japoneses, etc. Entre os séculos 19 e 20 deixaram seu país de origem porque encontravam dificuldades e vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Você sabia que milhões de italianos deixaram sua terra para começar do zero no Brasil? O motivo? Vamos lá! No fim do século XIX, a Itália passava fome, desemprego e crises. Já o Brasil, após o fim da escravidão, precisava de trabalhadores para as lavouras de café. A combinação perfeita para uma migração em massa. A viagem era longa e dura. Semanas dentro de navios apertados, pouca comida e doenças. Mas a esperança de uma vida melhor mantinha todo mundo firme. No Brasil, o trabalho era pesado, mas os italianos trouxeram sua força, sua comida e sua cultura. Criaram colônias agrícolas, abriram comércios e ajudaram a construir cidades inteiras. Muitos começaram sem nada, mas prosperaram. Famílias como Matarazzo, Pignatari, Colombo e outras viraram grandes nomes da indústria e do comércio. E até hoje, a influência italiana está no sotaque, na música e, claro, na comida brasileira. A migração italiana mudou o Brasil para sempre. É por isso que em cada pizza, cada vinho e cada festa típica, existe um pedacinho da Itália aqui dentro. Conheça a épica viagem do veleiro Argos, que há 200 anos atrás trouxe os primeiros imigrantes alemães ao Império do Brasil. O navio Argos partiu do porto de Den Helder, nos Países Baixos, no dia 27 de julho de 1823. Após a partida, devido a fortes tempestades, o navio teve que atracar no porto holandês de Texel. Em 10 de setembro, a viagem foi reiniciada. Porém, devido a mais tempestades enfrentadas no Canal da Mancha, o veleiro foi obrigado a parar na ilha de Wight, na costa sul da Inglaterra. Na terceira partida, passou por um furacão e novamente precisou atracar, desta vez em um porto de Biscaia, na Espanha. Em seu caminho, ainda sofreria ataques piratas próximo à costa africana, até chegar com segurança em Santa Cruz de Tenerife, nas Ilhas Canárias. Dali, finalmente partiu sentido Brasil no dia 8 de novembro. Sua chegada no Rio de Janeiro ocorreu no dia 7 de janeiro de 1824, com 284 pessoas a bordo. Os primeiros impactos culturais surgiram por os europeus e indígenas que tinham culturas bem diferentes. Com as expedições, muitos costumes europeus foram trazidos para o continente americano, como o idioma,
o idioma, a religião, o vestuário e alguns hábitos alimentares e trazidos para a escravidão. Os governantes e os comerciantes europeus tinham interesse em buscar novas rotas comerciais para explorar terras que houvesse ouro e expansão comercial e política. A imigração foi fundamental para a formação do povo e da cultura brasileira, resultando numa sociedade plural e diversa, através da migração de povos indígenas, africanos, portugueses e de outras ondas migratórias europeias e asiáticas. Eles contribuíram em diversas formas: arquiteturas, festas tradicionais, culinária e música, fornecer a mão de obra, o desenvolvimento econômico, enriquecer a cultura através de novas tradições, línguas, culinárias e costumes e promover a mistura étnica e o intercâmbio de conhecimentos tecnológicos e inovações em diversos setores. Os imigrantes europeus e asiáticos, entre os séculos 19 e 20, vieram em grande número para o Brasil e passaram a viver em diferentes estados. Esses locais receberam muita influência da cultura dos imigrantes. Exemplo, arquitetura, festas tradicionais, culinária e na música, etc. O estado brasileiro que recebeu mais imigrantes estrangeiros, considerando o período de 2017 a 2022, foi o Paraná, com um total de 100.033. Historicamente, o estado de São Paulo foi a principal porta de entrada e recebeu a maior concentração de imigrantes. Atualmente, a Venezuela é o país que mais trouxe imigrantes para o Brasil, sendo o maior grupo estrangeiro no país. No entanto, ao longo da história, os portugueses e italianos foram os principais grupos a emigrar para o Brasil, com os fluxos significativos entre os séculos 19 e 20. O primeiro nome do nosso país foi Ilha de Vera Cruz. Esse nome foi dado por Pedro Álvares Cabral. Criaram outros nomes como Terra dos Papagaios e Terra de Santa Cruz. A procura pelo nome ideal gerou certa confusão. Também utilizaram dois nomes, Ilha de Vera Cruz e Terra de Vera Cruz. A partir das primeiras extrações do pau-brasil, decidiram o nome Brasil. O primeiro estado brasileiro foi a Capitania de Pernambuco, criado em 1534 durante o período colonial. Esta capitania foi concedida a Duarte Coelho, que se tornou o primeiro donatário da região. A capitania de Pernambuco foi uma das primeiras divisões administrativas implantadas no Brasil, dando origem a outras capitais ao longo do tempo. As capitais do Brasil correspondem às cidades em que se encontram em 26 estados e um Distrito Federal, mas o Brasil já possuiu 3 capitais ao longo do tempo: Salvador, Rio de Janeiro e a atual Brasília. Os indígenas contribuíram para a formação e cultura do povo brasileiro. As comunidades indígenas têm uma relação diferente com a terra. É uma questão que vai além da natureza, como recursos do território, espaço físico. Esses lugares podem ter valor cultural, são uma parte fundamental do seu povo. Além disso, as comunidades em seus territórios tradicionais contribuem para desacelerar o desmatamento e preservar o meio ambiente. Para os africanos chegarem ao Brasil, eles eram transportados nas piores condições possíveis, em grandes navios chamados navios negreiros. Homens, mulheres e crianças eram acorrentados e lançados em porões. Os africanos foram obrigados a trabalhar principalmente nos engenhos de cana-de-açúcar, nas plantações de café, na extração de minérios e em atividades domésticas. Essas comunidades preservaram a cultura de seus antepassados, por meio de suas crenças, festividades e técnicas de trabalho, atreladas à preservação da natureza, uma vez que para muitos quilombolas os recursos naturais são essenciais para a sua sobrevivência e para a preservação de seu modo de vida.
Música